Olá pessoal, tudo bem? Professor Jackson aqui novamente com vocês. Nossa aula hoje é a aula de número 4, onde nós estaremos fazendo mais correções de atividades voltadas ao Brasil Colônia, né? Mas agora nós vamos trabalhar sobre, basicamente, movimentos nativistas e também a formação das fronteiras, né? Os movimentos nativistas são aqueles movimentos dentro do processo colonial que serão contra algumas mazelas, algumas questões da coroa, né? Cobrança de impostos, enriquecimento da forma como a colônia tem que caminhar, né? Todos esses pontos que de alguma forma vai dificultar o avanço dos colonos, né? Para nós termos uma ideia, para o Brasil, por ser uma colônia e ter um pacto colonial nesse momento, né? Basicamente, nem universidades tinha, mal tinha pequenas escolas aí, a não ser aquelas que vão ser formadas pelos jesuítas e depois do período pombalino, nem as escolas jesuítas terão, né? Então, o ensino, basicamente, ele vai ficar muito prejudicado. E quem terá acesso ao ensino somente os filhos das camadas nobres, né, da elite. Então, mas as revoltas nativistas, elas vão estar mais voltadas aí contra legislações, contra cobranças de impostos, né, e imposições da coroa, beleza? E a formação das fronteiras, logicamente, nós temos o quê? O avanço das bandeiras, né, para o grande interior, lembrando que se não era São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, essas capitanias já mais consolidadas, nós estamos falando de interior, então do restante tudo basicamente é interior, tá ok? Então a formação das fronteiras, elas começam basicamente lá no período da União Ibérica, né? Brincar até um pouquinho antes, porque nós temos as bandeiras de aprisionamento dos povos indígenas para a escravização dessas pessoas, principalmente que saíram de São Paulo, né? E essas bandeiras vão explorando e o lugar que elas vão chegando, elas, de alguma forma, pessoas vão ficando por ali, beleza? Então, vamos dar andamento às nossas correções de atividade, porque até então, essa teoria nós já tivemos, né? Então, vamos ver agora como que algumas questões voltadas a isso daí, elas vão caindo nas questões de vestibulares, né, e do Enem, enfim, tá ok? Então, as primeiras questões, como eu falo para vocês sempre, elas são um pouco mais antigas, mas dá para a gente ter uma noção de como que elas podem ser cobradas, tá ok? Então, olha só, a primeira questão aí, no decorrer do século XVIII, o pacto colonial deixa de ser visto pelos colonos como um contrato entre irmãos. Deixa eu só pegar a caneta aqui, rapidamente, colocar em vermelho, para dar um destaque melhor. Beleza. Fatores como o aumento do enriquecimento da população, depois da descoberta do ouro das Minas Gerais, e a expansão relativa do comércio interno coincidiu com a expansão do mercado internacional. Ademais, o impacto da independência das colônias inglesas na América do Norte e os ideais da Revolução Francesa inspiraram levantes contra a coroa portuguesa, né? Então, ele está dizendo o seguinte, algumas questões vão acontecendo, né, externamente, que vão tendo impacto intelectual para quem está aqui na colônia, principalmente quando nós falamos sobre independência de colônias, né, em relação ali a quem está colonizando, beleza? O ouro, ele vai dar uma ideia, né? Ele vai trazer uma ideia para os colonos de enriquecimento rápido e que a coroa, ela vive desse ouro, então, portanto, os colonos poderiam, de alguma forma, né, ter aí um peso em cima da coroa, né, um domínio em cima da coroa por eles estarem sendo responsáveis pela extração do ouro, mas não é bem isso que vai acontecer, tá ok? Então, isso aqui vai gerar o quê? Primeira coisa que nós temos, as revoltas nativistas, né? Vamos lá, então. Ó, sobre a crise da colonização portuguesa na América, no século XVIII, é incorreto, muito atento a isso aqui, tá? É incorreto afirmar que
né? Em meados do século XVIII, Portugal dava sinais de um franco desenvolvimento industrial, entre outros fatores devido à manutenção do sistema colonial. Olha, tá? Vamos colocar em xeque, então, essa questão aqui, não necessariamente industrial, não, tá? Porque a Inglaterra ainda está avançando lá para cima, então a industrialização ela vem muito pouco para cá, tá? Para cá que eu digo Portugal, ok? Principalmente nas colônias, né? Isso nem tem como nós discutirmos isso. Então vamos lá. Os ingleses e suas relações com a América Espanhola e Portuguesa abriram brechas cada vez maiores no sistema colonial por meio de acordos comerciais de contrabando e aliança com os comerciantes locais? Sim. Tá? Sim. Vários acordos comerciais, e esses acordos comerciais com a Inglaterra surgirão contrabandos, tá? Surgirão contrabandos, beleza? Não por parte até muitas vezes da coroa, mas pelos próprios colonos. Mas a coroa também, nós sabemos que a coroa inglesa, ela não era 100%. Ela financiava muitos corsários, muitos piratas, para poder principalmente tomar o ouro dos navios espanhóis, beleza? Letra C. Em meados do século XVIII, a colônia brasileira entrou em um período de depressão econômica motivada pela crise do açúcar e a partir de 1760 pela queda da produção do ouro. Exatamente, tá? Exatamente. Por quê? A produção de açúcar nós temos a grande companhia holandesa, né, nas Antilhas, que vai ser uma grande concorrência. O ouro encontrado aqui, ele não vai ter muita... Ele vai repercutir bastante, entretanto, a sua produção vai cair drasticamente, tá bom? As colônias portuguesas foram impedidas de comerciar livremente, sendo obrigadas a exportar seus produtos através da metrópole de quem importavam as manufaturas. Sim, tá? Sim. Não poderiam fazer o comércio com ninguém, a não ser comprar a metrópole, é o pacto colonial, tá ok? Os movimentos como a Inconfidência Mineira de 1789, a Cogeração Baiana de 1798 podem ser interpretados como movimentos precursores da emancipação política, correto, tá? 1789 nós temos a Revolução Francesa, tá ok? E a Revolução Francesa tem um impacto mundial, principalmente aqui no Brasil, em Minas Gerais, a Inconfidência Mineira, tá ok? A Conjuração Baiana, nós temos uma ideia mais voltada à questão do fim da escravidão, tá ok? Então, vejam bem, são movimentos que vão, sim, dar um passo importante para aquilo que nós vamos chamar de independência, que nós já estudamos também, tá ok? Então, dentre essas questões, ele quer que nós apontaremos a incorreta. A letra A é incorreta, tá? A letra A é incorreta. Portugal dava sinais de um franco desenvolvimento industrial. Não tinha desenvolvimento industrial. Não tinha, tá? No século XVIII. Está começando ainda a Revolução Industrial, né? Portugal está começando a querer dar o primeiro passo. Então, assim, franco desenvolvimento, não, tá bom? É Inglaterra. Inglaterra está comandando tudo na questão da indústria. Minas Gerais, o movimento pretendia, entre outras coisas, romper o vínculo colonial com Portugal, beleza? Na análise dos historiadores, entre os fatores que explicam a articulação desse levante está. Então, olha só, movimento, né, o rompimento com vínculo, ou seja, emancipação política territorial, né? Ou seja, nós temos uma ideia de separação da capitania de Minas Gerais, da coroa portuguesa, da colônia portuguesa, né? Uma independência da capitania de Minas Gerais. Então, ele está dizendo que, na análise dos historiadores, os fatores que explicam essa articulação desse levante está o grande florescimento da atividade mineratória e o aumento dos ressentimentos da população local por causa dos impostos cobrados pela coroa portuguesa? Não necessariamente. Por quê? O florescimento, não. O grande florescimento aqui já está em queda. E aí que a coroa aperta para poder que os mineradores paguem
os impostos corretamente, que não estavam pagando por causa da queda da produção aurífera, beleza? Letra B, o estímulo de Dona Maria I à implantação de indústrias têxteis na região, que desviava a mão de obra da atividade mineradora. Não, eles não estimularam isso aí, não, tá? Não estimularam. E pouquíssimas coisas eram produzidas nas colônias. Inclusive, isso era uma das questões, tá? Era uma das manifestações durante a Inconfidência Mineira, beleza? Então, mais uma questão aí, ó, que não está valendo, né? Letra C, a difusão dos ideais de um Estado forte, defendidos por escritores como Thomas Hobbes, Leviatã e Nicolau Maquiavel, né? Olha, não necessariamente, tá? Porque aqui nós temos o iluminismo. Aqui nós temos a ideia de liberdade. A Confidência Mineira ela é baseada no iluminismo, tá? Ela é baseada na independência dos Estados Unidos, que é totalmente iluminista, tá ok? Porque o Thomas Hobbes, né? Na verdade, Nicolau Maquiavel, ele traz uma ideia de um controle de punhos de ferro, certo? E o punho de ferro, ele quer um Estado mais absolutista. O iluminismo, ele quer um Estado mais liberal. Pelo menos alguns pensadores iluministas pretendiam isso, né? Então, também não é. Vamos lá na D. A influência dos ideais defendidos nas obras de Voltaire, Rousseau na Declaração de Independência das Colônias Inglesas em 1776. Pronto. É isso aqui, ó. Corretíssimo, tá? Corretíssimo. Por quê? Voltaire e Rousseau são pensadores iluministas, beleza? Número 3. No século XVIII, os limites territoriais. No século XVIII, os limites territoriais entre as áreas coloniais portuguesas e espanholas na América ainda eram imprecisos. E apesar dos diferentes acordos assinados, houve conflitos entre os reinos ibéricos. Sim, os lusitanos avançaram no território espanhol, incorporaram áreas que atualmente fazem parte da região sul do Brasil, atitude que desagradou as autoridades espanholas. Diante da situação, portugueses e espanhóis assinaram o Tratado de Santo Ildefonso em 1777, tá? Isso vai envolver as colônias de Sacramento, lá, tá, na região sul, beleza? Mais ao sul, né, digamos assim. Então, o que vai acontecer? Como eu falei lá no início da aula, as bandeiras vão avançando, vão ganhando territórios que eram espanhóis, mas, entretanto, esses territórios não eram totalmente habitados pelos espanhóis, porque não encontraram ouro, os espanhóis estavam mais fixados onde tinha grande ascendência de ouro, né? E os portugueses vão ganhando, vão chegando, vão ocupando esse território e começam a exigir a posse desse território, certo? Então, o que ele vai trazer, o que a número 3 ela traz para nós decifrarmos? Sobre o referido tratado, é correto afirmar. Então, nós temos que achar as questões, tá, corretas, tá? As questões, é correto afirmar que ele quer algumas questões, certo? Ele quer algumas questões. Então, olha só. A reafirmativa dos limites estabelecidos pelo Tratado de Madrid e as formas de marcação dos mesmos? Não, negativo, tá? Negativo. Cada tratado, ele ele tem alguma mudança, beleza? Cada tratado desse daí, Tratado de Madrid, como o Tratado de Versalhes, Tratado de Madrid, Santo Ildefonso, o uso pela posse, né, que é o uso possidetis, né? A posse pelo uso, aliás, o uso possidetis, são tratados que vão definir, né, alguma coisa, não vão reafirmar, tá? Sempre tem uma mudança. A número 2, estabelecia as normas do processo de permuta entre a colônia de Sacramento e a região de Sete Povos das Missões, que passaram a pertencer a Portugal, tá? Negativo. Deixa eu riscar essa 1 aqui que tá parecendo que tá real. Não, tá? Tá errado também. Tinha como objetivos estabelecer a paz e limites mais precisos entre as áreas pertencentes à Espanha e Portugal? Exatamente, tá?
Porque muitos conflitos estavam ocorrendo e esses conflitos muitas vezes estavam trazendo até a morte de muitos povos da região, povos nativos, povos originários indígenas, né? Povos originários tanto da parte espanhola como da parte portuguesa, tá ok? Digamos assim, nesse momento colonial que eu estou dizendo, tá? Ao firmar o tratado, os portugueses perderam a colônia de Sacramento e a área dos sete povos das missões, correto, tá? O Santo Ildefonso, ele dá o poder, tá? A troca dessas duas colônias para, basicamente, entre portugueses e espanhóis. Os portugueses vão perder essas colônias, tá? Na verdade, nós vimos na aula sobre esse tema que, assim, essas colônias ficavam, uma hora estava em Portugal, outra hora ficava com a Espanha, uma hora com Portugal, outra hora com a Espanha, dependia do tratado. Por isso que eu falei, esse tratado eu vou movimentando, tá? Foi vantajoso para os lusitanos, pois além de manter o controle sobre a colônia de Sacramento, agregava a região dos sete povos e missões. Não, negativo, não, certo? Está totalmente contra o item 8 aqui, tá ok? As demarcações realizadas tornaram os limites entre os territórios espanhóis e portugueses mais precisos e restabeleceram paz entre os reinos? Não, tá? Talvez a ideia de precisão, mas a paz entre esses reinos não necessariamente. Eles vão, no decorrer do tempo, aí discutir esses territórios, tá bom? O conflito, por exemplo, na região aqui do Mato Grosso, vai ser muito grande, justamente por isso, tá? Por questões territoriais, beleza? A número 4, ele traz, no final do século, aliás, deixa eu voltar aqui a 3. Então, as respostas corretas é a 04 e a 08, beleza? Ó, no final do século XVII, os bandeirantes paulistas descobriram ouro na região que hoje faz parte do estado de Minas Gerais, dando início às atividades mineradoras naquela região. A esse respeito, assinale as alternativas corretas ou alternativa correta, né? Então, nós estamos falando da chegada dos bandeirantes nas Minas Gerais e a descoberta do ouro por esses bandeirantes. Por quê? O bandeirante chega, encontra, mas quem vem faz exploração são os mineiros, né? Os responsáveis lá para a exploração de ouro, pessoas que entendem da exploração. Só que no caso aqui, nós temos um probleminha, tá? Nós temos um probleminha. Por quê? Os bandeirantes querem explorar o ouro também, tá? Os bandeirantes querem explorar o ouro também e os mineiros chegam, né? Os mineiros, que eu digo, os mineradores vão chegando, há um conflito entre bandeirantes e mineradores, que é chamado lá da Guerra dos Emboabas, ok? Então, a questão número 1 aí, o item número 1, certo? Ele quer o quê? Mais uma vez, ó, alternativa ou alternativas corretas, beleza? Ó, a Guerra dos Mascates, movimento que surgiu nas primeiras comunidades mineradoras contra os altos preços praticados pelos comerciantes. Não, mascate não, tá? Mascate não. Aqui é em Boabas. Em Boabas. A Guerra dos Emboabas, tá? Emboabas, forasteiros, beleza? Mascate é lá no Nordeste, entre Olinda e Recife, aí sim, beleza? Vamos lá. A descoberta de ouro atraiu para a região um vasto contingente populacional oriundo de Portugal e de outras regiões da colônia, provocando um grande aumento da população brasileira no século XVIII. Sim, tá? Vamos colocar em xeque essa daqui. Vamos colocar em xeque essa daqui. Beleza? Mas sim, tá? Tanto vem pessoas, primeiros, que estavam já na região de São Paulo, Rio de Janeiro, ali, esses mineradores, mas quando a coisa ferve mesmo, o pessoal vem de Portugal também para poder fazer a extração do ouro. A ideia é enriquecimento e ir embora, tá ok?
4. Os primeiros anos da exploração aurífera foram marcados pela escassez e altos preços dos artigos de primeira necessidade, provocando dificuldade para a subsistência da população da região de Minas. Essa está correta. Essa está corretíssima. Por quê, pessoal? Foi isso que aconteceu. Aumento da população. Aí nós temos os tropeiros, aqueles que eram responsáveis para levar esses mantimentos até as minas, e começa a dar um problema muito grande, porque faltam alimentos. Quando eles chegam lá nas minas mesmo, provavelmente já não tem alimento, esses tropeiros já não têm alimentos para vender, certo? Até isso daí, o governo, a coroa portuguesa, ela começa a intensificar a formação de comunidades nessas regiões. E essas comunidades serão responsáveis pelo plantio de alimentos, né, produção de alimentos, a criação do gado e tal, justamente como forma de uma economia mais separada, mais para produção de alimentos para as pessoas que moravam na região, devido até à distância, tá bom? Passados os primeiros anos, até meados do século XVIII, a economia mineradora mostrou uma grande vitalidade, tornando-se um ativo mercado de gêneros alimentícios, utensílios, vestuário, ferramentas, armas, mobiliário, animais de carga, entre outros. Exatamente. Exatamente, corretíssimo. Tá? Ela vai ter esse desperte. Ela vai, a colônia mineradora em Minas Gerais, ela vai ter todos esses pontos. Por isso que eu falei para vocês, né? A coroa ela vai intensificar isso daí, ela vai investir nisso daí justamente para que parasse os conflitos, as reclamações das pessoas que estavam passando necessidade, tá ok? Em Minas Gerais, na segunda metade do século XVIII, ocorreu a Inconfidência Mineira, que propunha o fim da escravidão e o aumento dos impostos sobre o ouro. Nossa, meu Deus! Totalmente errada. Primeira coisa, eles nem discutiram sobre o fim da escravidão, tá? E foi uma das questões que enfraqueceu que enfraqueceu a luta, né? Lógico, nós sabemos que houve uma traição entre os confidentes, por isso que não ocorreu, mas não discutiram o fim da escravidão. Até porque Minas Gerais e Confidência Mineira é uma questão elitista, tá? É uma questão limitista, certo? Então, vem de propor aumento de impostos totalmente ao contrário, tá? Diminuição dos impostos sobre o ouro, até acabar com o imposto, né? Então, quais são as alternativas, basicamente? A 8 tá ok, vamos voltar aqui na 2. A descoberta do ouro atraiu para a região um vasto contingente populacional oriundo de Portugal e de outras regiões da colônia. Sim, exatamente, provocando um grande aumento da população brasileira no século XVIII. Tá vendo que as outras demais aqui ajudam esse daqui, ó, tá? Então, olha só, ok, é isso aí, corretíssimo, tá ok? Então, 2, 4 e 8 são as respostas corretas da questão número 4. Vamos lá. Número 5. É pior. Aliás, desculpa, tá? E o pior é que a maior parte do ouro que se tira das minas passa em pó e em moeda para os reinos estranhos, e a menor quantidade é que fica em Portugal e nas cidades do Brasil, tá? Sim, né? Sim, pagamento dos impostos. A Inglaterra seria, né, um desses locais estranhos, certo? Um desses locais estranhos, beleza? Vamos ver que questão que é. Essa frase indica que as riquezas minerais da colônia produziam ruptura nas relações entre Brasil e Portugal. Que ruptura, que nada, negativo, tá? Foram utilizadas em grande parte para o cumprimento do Tratado de Mitway entre Portugal e Inglaterra? Não, o tratado foi uma coisa, de Mitway, o Tratado de Panos e Vinhos, tá? Esse aqui é o tal do Tratado de Panos e Vinhos, certo? Panos e Vinhos, aonde o vinho português poderia entrar
praticamente sem uma taxação na Inglaterra, enquanto os panos, o tecido inglês poderia entrar nas colônias, em Portugal, né? Nas colônias portuguesas, em Portugal, também praticamente com taxação zero de imposto. E isso vai ser um problema muito grande, porque Portugal comprava muito tecido da Inglaterra. Entretanto, o vinho era comprado de todas as regiões, tá? E Portugal não tinha dos melhores vinhos. Então, não vai ser. Beleza? Letra C. Prestaram-se exclusivamente aos interesses mercantilistas da França e da Inglaterra na Alemanha? Não, tá? Não. Mercantilistas, a França tinha um problema muito grande com a França. E a Alemanha também, negativo. A Inglaterra, tudo bem, tá? Inglaterra, tudo bem. Pessoal, vamos analisar essa B novamente. Eu estou com o pé na orelha, uma pulga atrás da orelha aqui. Vamos ler ela novamente, tá? Vamos ler ela novamente. Vamos ler as demais? Vamos colocar em xeque essa letra B aqui, tá? Por que eu estou fazendo isso com vocês? Olha só, essas questões eu gosto de analisá-las basicamente aqui, como se a gente estivesse fazendo uma prova, para nós podermos ter um raciocínio mais rápido sobre essas informações, tá ok? Vamos lá. Foram desviadas majoritariamente para a Europa por meio do contrabando da região do Rio da Prata? Não. Desviadas foram, majoritariamente não, tá? A coroa portuguesa, ela cobrava, ela controlava bastante, tá? Teve contrabando? Teve bastante, teve muito contrabando, mas não foi majoritário, ok? Ela teve um grande controle sobre a extração do ouro, muito controle, tá? Talvez lá no diamante, até que se soubesse e tal, foi muito contrabandeado, mas teve um controle. Possibilitaram os acordos com a Holanda que asseguraram a importação de escravos africanos? Não, tá? Negativo, nada a ver isso aqui, tá? Nada a ver isso aqui. Vamos voltar na letra B, pessoal. Foram utilizados. Então, olha só. As riquezas minerais da colônia foram utilizadas em grande parte para o cumprimento do Tratado de Mento entre Portugal e Inglaterra. Tá certa, tá? Desculpem pelo erro, está totalmente correto isso aqui, ok? Eu poderia muito bem editar o vídeo e colocar a questão como uma falta de atenção minha, tá? Mas realmente foi uma falta de atenção. Foi sim, pessoal. O Tratado de Midway, certo? Que é chamado realmente de panos e vinhos. Então, o vinho português, né, e o tecido inglês, esse tratado era justamente para ter uma circulação maior de dinheiro em Portugal, gerando riquezas em Portugal, pagando os empréstimos que Portugal tinha com a Inglaterra. Só que, né, o vinho, a Inglaterra não comprava só o vinho português, como eu disse, ele não tinha uma boa qualidade, assim, como de outras regiões. Então, a Inglaterra tinha outros tratados com outras regiões, então ela comprava outros vinhos. Então, o fluxo de vinho português, tá, não era necessariamente suficiente para pagar a dívida lá na Inglaterra. Então, o ouro, realmente, ele vai ser destinado para a Inglaterra, certo? Até porque nós sabemos que esse ouro majoritariamente ele vai para a Inglaterra, passa para Portugal para pagar as dívidas da Inglaterra, né? E a única questão que está falando sobre essa questão do desvio para a Inglaterra é a questão número B, a letra B, porque França não vai ser, a Alemanha muito menos, então é Inglaterra, tá? Então a letra B é a correta sem a menor sombra de dúvidas, foi uma falta de atenção do início aí da leitura, tá ok? Beleza, pessoal, então nós finalizamos aqui as primeiras 5 questões, tá? As primeiras 5 questões. Vamos aqui analisar as outras 5 do Atualize-se. Então, são questões mais atuais, né? Digamos assim, são questões mais atuais, tá ok?
Então, olha só, PUC Campinas, 2018. As entradas e bandeiras durante o período colonial foram expedições, né? O que ele quer dizer? Que tipo de expedições? Contratadas pelos donatários das capitanias a fim de mapear populações indígenas que habitavam na região e instalar missões e aldeias visando a sua pacificação, etapa indispensável para o sucesso do empreendimento colonial. Negativo, tá? As entradas de bandeira tinha uma questão: procurar metais preciosos e aprisionamento de indígenas para a escravidão, principalmente porque elas saíam da onde? São Vicente, atual São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente São Vicente, tá ok? Então, essa questão de mapear, de instalar missões, negativo. Até porque os bandeirantes invadiam muitas missões já, para pegar os povos indígenas que já estavam catequizados, né, basicamente, entendiam muito bem português, ou quase que muito bem, e já tinham a prática da agricultura. Então, era mais fácil, já estavam prontos, né, digamos assim. Beleza. Idealizadas por autoridades coloniais e pelos primeiros moradores instalados em Vila de São Paulo, com o objetivo principal de combater os colonizadores espanhóis que vinham desrespeitando os limites tratados de Tordesilhas e tornando as minas de ouro e prata. Não, que é isso, tá? Pode ser autoridades coloniais, né? Ela vai ser financiada tanto por colonos, tanto também pela coroa, né? Mas essa ideia de combater os colonizadores espanhóis é negativo, certo? Negativo. Quem invade a região da colônia espanhola é Portugal, tá ok? Letra C. Planejadas pelos brancos colonizadores e empreendedores particulares ou encarregados da coroa, compostas de dezenas de índios e mestiços contratados para desbravar o sertão e viabilizar rotas comerciais de minério, especiarias e gado entre as isoladas vilas. Não, gente, não, né? Não. Brancos colonizadores pode até ter, mas eu vou dizer para vocês, muitos colonizadores eram pessoas, eram brasileiros daqui, ó, já tinham nascido aqui, filhos dos primeiros que chegaram, muitos desses bandeirantes, certo? Muitos desses bandeirantes, não todos, mas muitos. Então, não pode colocar uma totalidade só dos brancos colonizadores. O branco é colonizador, mas aquele filho dele que está aqui já não é tão branco assim, já começa uma mestiçagem, tá? Nem todos trouxeram a família para cá, muitos casaram com indígenas, mulheres indígenas, para fazer laços entre portugueses e a população nativa. Então, vejam bem, tá ok? Negativo. Rotas comerciais de minério, esses caras vão abrindo tudo e que se dane, não tava nem aí não, tá? Então, vamos lá. Comercial do gado, negativo também, porque o gado, na verdade, a coroa obriga que o gado vai para o sertão, uma espécie de colonização através do gado também. Ele vai ser utilizado para isso, a criação do gado para colonizar também, tá? A letra D. Articuladas e executadas pelos bandeirantes, a mando da coroa, da Igreja Católica ou por iniciativa própria, a fim de assegurar o controle português das minas de ouro e o plantio de terras férteis, dizimando índios hostis e fundando vilas jesuíticas para o branqueamento da população. Olha, negativo, tá? Negativo. Aprisionamento de indígenas e busca por metais preciosos. Foi um financiamento da coroa e também de colonos para isso, tá? Assegurar o controle das minas de ouro de portugueses, as minas de ouro e o plantio das terras férteis, né? Isso que é conversa. Negativo, não tem nada a ver com isso aí, tá? Negativo. Tá? Fundando vilas jesuíticas, os colonos queriam acabar com as vilas jesuíticas, não era nem fundar, eles estavam tomando as vilas, beleza? Colonos não, os bandeirantes, né? Financiado pelos colonos, várias missões jesuíticas foram invadidas e os povos nativos que estavam ali nas missões foram escravizados. É fato, não tem como negar esse fato, né? Letra E.
organizadas e financiadas, respectivamente, pela coroa portuguesa e por particulares, ok, né? Todas praticamente estão dessa forma, em busca de metais preciosos, do apresamento de indígenas, da efetivação da posse das terras por colonizadores portugueses. Pronto. Esses caras vão fundando pequenas vilas, vão plantando nas regiões e tal. A ideia de plantio já é uma ideia indígena, né? O cara vai indo, planta, quando ele volta, dependendo do tempo que ele voltar, estão voltando quase que colhendo, né? Ou então na próxima investida dele já tem plantação de roça já para ele não passar fome, tá ok? Vamos correr porque o tempo, senão fica muito tempo essas questões aí. Junto a número 2, né? Então, ó, letra E é a correta. Letra E é a correta da número 1. Juntos, tais vetores levaram a linha de fronteira do Tratado de Tordesilhas para deslocar-se para além dos limites formais, empurrando-os crescentemente para os confins da Interlândia, obrigando a se estabelecer o novo acerto de fronteira com o Tratado de Madrid, em 1750, que consagrou como marco de domínio das colônias de Portugal e da Espanha o traçado de fronteira, que praticamente risca como definitivo o desenho do território brasileiro de hoje. Sim, tá? Tratado de Madrid é o tratado, o maior tratado, é o mais forte, aquele que vai designar, certo? Vila Bela da Santíssima Trindade, Tratado de Madrid, beleza? Ó, considerando o processo de ocupação do espaço brasileiro, os vetores que propiciaram a nova fronteira e o estabelecimento de pequenos aglomerados no interior do território foram, né? Então, ele quer dizer o quê? Os vetores, o que vai propiciar a nova fronteira? O que vai estabelecer esses aglomerados, né? A borracha e as rotas de procura por matéria-prima? Não é a borracha ainda, tá? Não é a borracha ainda. A plantation e a construção de entrepostos para o transporte? Não, tá? Plantation ainda não, tá começando. Plantation está lá na cana-de-açúcar, lá para cima, tá? Que já está enfraquecida, beleza? A mineração e o comércio informal do ouro. Que comércio informal do ouro? A coroa está cobrando muito bem. Nas questões passadas eu falei, ó, a coroa, ela tem um comércio informal, tem um contrabando, mas a coroa tem um controle grande desse ouro também, tá? As expedições bandeirantes e as trilhas de gado. Olha aqui. As missões jesuíticas e instalação de núcleos comerciais, negativo também. Tá? O que a pergunta está pedindo, professor? O que vai propiciar uma nova fronteira? O que vai propiciar o estabelecimento de pequenos aglomerados? Expedições bandeirantes e as trilhas do gado. O que eu falei no início? Ó, primeiro, o gado, ele é empurrado para o sertão, ele é empurrado para o interior porque ele estava ficando muito aglomerado nas regiões da plantação da cana-de-açúcar, que estava atrapalhando a plantação, né? E além do mais, a ideia da coroa é tirar um pouco o volume desse gado e falar o seguinte: já que vocês estão crescendo muito, vão lá e demarcam as regiões, novas regiões, né? E lá você pode criar seu gado mais solto, mais tranquilo, né? Olha a região sul, por exemplo, certo? As expedições bandeirantes, aprisionamento de indígenas e a busca por metais preciosos. Durante essas expedições, fundação de pequenas comunidades, né? O cara vai chegando, vai ficando por ali, tá cansado de ficar andando aí, começa a plantar e colher e ficando por ali, certo? Porque ele vai ser o cara fundamental para fornecer alimento para os novos bandeirantes que vão passar, vai ser caminho de bandeirantes, beleza? Então a letra D é a correta. Expedições, bandeirantes e trilhas de gado. Acabou. É isso aí. Tá? É isso aí. Número 3. PUC Campinas 2016. Finalmente a bandeira. Tá? Então, ó, finalmente a bandeira. Tiradentes propôs que se fosse adotado o triângulo representando a Santíssima Trindade, com alusão às 5 chagas de Cristo crucificado, presente nas armas portuguesas. Já a Vorenga propôs a imagem de um índio quebrando os grilhões e
os grilhões do colonialismo com a inscrição Libertas quaes seratami, liberdade ainda que tardia, do poeta latino Virgílio, e que foi adotada e consagrada, né? Aqui nós estamos falando basicamente da Inconfidência Mineira, né? Da Inconfidência Mineira. Então vamos lá. É possível associar ao movimento emancipacionista que o texto de Carlos Guilherme Mota e Adriana Lopes identifica a ousadia, certo? E o radicalismo do movimento sob forte influência da emancipação de negros do Haiti tinha como um dos seus objetivos extinguir a escravidão e também no Brasil. Essa determinação dava conjuração o caráter de uma verdadeira revolução social na colônia portuguesa na América, que poderia ter lá pego alguma coisa do Haiti, né? Uma independência, mas fim da escravidão, como eu disse na questão passada, não tinha discutido, não. No planejamento da Inconfidência Mineira não tinha fim da escravidão. Foi caráter elitista. Fim da escravidão, lá na Bahia. E sim, tá? Beleza. Então, tá errado. Não tinha fim da escravidão, não. O movimento que foi, ao mesmo tempo, mais amplo, mais ousado e mais profundo em relação a todas as revoltas anteriores, pois dele participaram as mais variadas classes sociais, e não se limitou a propor um rompimento com Portugal e a implantação de uma república, mas também liberdade e igualdade para todos. Que igualdade para todos? Que igualdade? Que liberdade? Tá? Tá errada, porque a liberdade seria o fim da escravidão, não propuseram. A liberdade entre eles, né? Grande elite, beleza? Aqui a gente está colocando os fatos que ocorreram, tá? Os inconfidentes que propunham mudanças verdadeiramente revolucionárias na estrutura da colônia pregavam igualdade de raça e cor, o fim da escravidão e a abolição de privilégios, podendo ser considerada a primeira tentativa de uma profunda e mais ampla revolução social ocorrida nas colônias da América. Olha, tinha uma divergência entre eles. Alguns propuseram o fim da escravidão, mas não foram todos os inconfidentes, tá? Não foram todos os inconfidentes, beleza? A rebelião que apenas contestava alguns aspectos do pacto colonial e a não dominação da metrópole, e que foi ocasionada pela falta de mão de obra escrava negra na região das Minas e pelo controle do comércio de produtos de exportação e do fornecimento de escravos pelos comerciantes portugueses, tá? Que negativo, os caras tinham muito escravo lá, os caras pagavam até por quantidade de escravo, os impostos estavam aí, imposto sobre o ouro, pelo tamanho da data e pela quantidade de escravos, beleza? Vamos lá, as ideias iluministas que encontraram terreno fértil para prosperar, em virtude da existência do círculo de pessoas politizadas, excelente, e insatisfeitas com a opressão da metrópole, o que estimulou a organização de movimentos de contestação de poder do governo português sobre a colônia na América. Correto, tá? Correto. A letra E, ela vai dar ênfase ao enunciado da questão. É possível associar ao movimento emancipacionista, né, do Carlos Guilherme de Mota e Adriana Lopes, identifica, né, com que ele vai se identificar? Ideias iluministas, né, vão encontrar aí um campo muito fértil, porque tinha muitos intelectuais, tá? Vamos lá, vamos correr que o tempo está rugindo contra nós. 2017, então, PUC também, cronista sem assunto. Difícil é ser cronista regular de algum periódico. Um cronista por semana, havendo ou não assunto, é buscar na cabeça uma luzinha, uma palavra que possa acender toda uma frase, um parágrafo, uma página inteira. Mas qual? Onde o ímã que atraía uma boa limalha.
Onde a farinha que proverá o pão substancioso? O relógio está correndo e o assunto não vem. Olha só o que essa 4 está falando para nós aí. Cronos, cronologia, crônica, tempo, tempo, tempo. Que tal falar a falta de assunto? Mas isso já aconteceu umas 3 vezes. A cronista que abre a Bíblia em busca de um grande tema. Os mandamentos, um faraó, o Egito Antigo, as pragas, as pirâmides erguidas pelo trabalho escravo. Mas como atualizar o interesse em tudo isso? O leitor de jornal ou de revista anda com mais pressa do que nunca e, aliás, está munido de um celular que lhe coloca o mundo nas mãos a qualquer momento. Então, ele está trazendo o quê? A ideia da crônica, né? E a atualidade de um cronista sem assunto. Porque nós temos tantos assuntos e, ao mesmo tempo, não temos nada. Tantas informações que não geram nada, né? Vamos continuar aqui o que essa questão está pedindo. Olha o tamanho dessa questão. Sim, a internet, o Google, é a salvação. Lá vai o cronista caçar assunto no computador. Mas aí o problema fica sendo o excesso. Ele digita, por exemplo, Liberdade, lá vem a estátua de Nova York com seu facho de luz saudando os navegantes. Ou o bairro do imigrante japonês de São Paulo. Ou a letra do hino cívico ou tratado filosófico. Até mesmo os libertas quais Seratame, confidentes, mineiros, tentas outro tema geral, política, aí mesmo que não é para mais. Vem as coisas desde as poligregas até o poema de Drummond, salta-se da política econômica para a financeira, chega-se à política de preservação de bens naturais, a política ecológica, partidária, a política imperialista, a política do velho Maquiavel, ufa. Que tal, então, a gastronomia, mais na moda do que nunca? O velho bifinho da tia ou o saudoso picadinho da vovó, receitas domésticas guardadas no segredo das bocas. Viram nomes estrangeiros sobre molhos complicados de apelido francês. Nesse ramo de alimentação, há também que considerar o que sejam produtos transgênicos, orgânicos, e ameaças do glúten, do sódio, da química nociva de tantos fertilizantes, tudo muito sofisticado e atingindo altos níveis de audiência nos programas de TV. Já seremos um país povoado por cozinheiros, quer dizer, por chefes do cuisine. Temas palpitantes, certamente, de interesse público, estão no campo da educação. Há, por exemplo, quem veja nos livros de história uma orientação ideológica conduzida pelos autores, há quem defenda uma neutralidade absoluta diante dos fatos que seriam indiscutíveis. Que sentido mesmo tiveram a abolição da escravatura e a proclamação da República e o suicídio de Getúlio Vargas? Os acontecimentos de 64, já a literatura e a redação andam questionadas como itens de vestibular, mas sobre quais argumentos o desempenho linguístico e a arte literária seriam dispensáveis numa formação escolar de verdade? Enfim, o cronista que se dizia sem assunto, de repente fica aflito por ter que escolher no infinito cardápio digital de assuntos. Que esperará ler seu leitor? Amenidades? Alguma informação científica? A quadratura do círculo encontrada pelo futebol alemão? A situação do cinema e do teatro nacionais dependentes de financiamentos por incentivos fiscais? Os megatons da última banda de rock que visitou o Brasil? O ativismo político das ruas? Uma viagem fantasiosa pelo interior de um buraco negro? Esse mistério maior tocado pela física? A posição do Reino Unido diante da União Europeia? Houve época que bastava o cronista ser poético, o reencontro com a primeira namoradinha, uma tarde chuvosa, um passeio pela infância distante,
um amor machucado, tudo podia virar uma valsa melancólica ou um tango arrebatador. Mas hoje parece que estamos todos mais exigentes e utilitaristas. E os jovens cronistas dos jornais abordam criticamente os rumores contemporâneos, valem-se do vocabulário ligado aos novos comportamentos ou despejam o humor ácido em seus leitores, num tempo sem nostalgia e sem utopias. É bom lembrar que o papel que se imprime em os livros, jornais e revistas já está sob ameaça como suporte de comunicação. O mesmo ocorre com o material das fitas, dos CDs, DVDs. O mundo digital armazena tudo e propaga tudo instantaneamente. Já surgem incontáveis blogs cronistas, onde autores discutem online com seus leitores aspectos da matéria tratada em seus textos. A interatividade tornou-se praticamente uma regra, a mesmo que quem diga que a própria noção de autor ou de autoria já caducou em função da multiplicidade de vozes que se podem afirmar no mesmo espaço textual. Num plano cósmico, quem é o autor do universo? Deus? Big Bang? A física que explica tudo? Ou deixemos tudo ao criacionismo? Enquanto não chega o seu apocalipse profissional, o cronista do periódico ainda tem emprego, o que não é pouco em tempo de crise. Pois então que arrume assunto, um bom assunto para não perder seus leitores. Como não dá para ser sempre um Machado de Assis, um Rubem Braga, um Luiz Fernando Veríssimo, a que se contentar com o mínimo de estilo e uma boa escolha de tema. A variedade da vida há de conduzi-lo por um bom caminho. É função do cronista encontrar algum por onde possa transitar acompanhado de muitos e, de preferência, bons leitores. Cara, olha o tamanho desse texto, essa questão, pelo amor de Deus, né? Pessoal, olha, é difícil, hein? Caraca, meu. Aí, olha a questão. O texto cronista sem assunto faz referência à Confidência Mineira ocorrida no Brasil, final do século XVIII, que teve como motivação o rompimento do domínio colonial português. Pode-se afirmar que essa rebelião, essa questão do cronista, ela vem para quebrar você, estudante. Olha o tamanho desse texto, olha o tempo que eu gastei lendo ele para vocês, né? Sinceramente, se eu pudesse, eu viria aqui, já no enunciado. Sempre vão no enunciado, pessoal. Sempre vão no enunciado. Que aí, às vezes, o enunciado, ele já te dá uma base. Não precisa nem ser um texto desse tamanho, não. Olha aí, a questão deu cronista. Beleza. A gente até esqueceu que leu lá atrás. Mas ele traz. Sem assunto. O cronista sem assunto foi referência em Confidência Mineira. Pô, sabemos que foi em Confidência Mineira. Para que ler o restante? Ocorrida no Brasil. Que teve como motivação o rompimento com o domínio colonial português. Pode-se afirmar que essa rebelião está perguntando coisa totalmente do texto, diferente do que o texto está escrito, né? O texto é sobre crônica. Lá pode ser no início, lá, né? Que ele vai trazer alguma coisa aqui sobre a Inconfidência Mineira, né? Mas, gente, prestem atenção. Leiam o enunciado da questão, leiam sempre o enunciado da questão, com texto, principalmente esses textões grandes aí, Às vezes nem precisa ler, tá? Eu tô lendo porque eu tô corrigindo questões, mas olha o tamanho desse texto, eu tô pasmo com esse texto desse tamanho. Então, olha só, o que a questão número 4, ela está trazendo para nós? Sobre a questão, né, da Inconfidência Mineira, e ele quer o quê? Sobre a rebelião, o que pode se afirmar? Então, o que é correto afirmar? Tinha um caráter mais econômico, prevalecendo os seus projetos e medidas mais anticoloniais que sociais? Vamos colocar que sim. Vamos ver as outras questões. Expressava a reação dos mineiros contra a proibição das ordens religiosas de capitania? Não. Tá? Não. Nesse momento, a ordem religiosa era o que menos importava sobre a cobrança de impostos que estava sobre os mineiros. Pretendia criar uma república que tinha propostas de mudanças radicais como o fim do sistema escravagista? Já falamos que não. Escravista, né? Já falamos que não. Não falaram isso, um ou outro lá queria, mas não, isso não foi para frente. Possuía sólido apoio popular e eclodiu com a adesão dos dragões
dos dragões articulados na colônia através de seus líderes. Que dragões, que nada. Nem apoio popular, foi de caráter elitista. Popular foi lá para a Bahia, tá? Revolta dos malês, alfaiates, né? A conjuração baiana, tá? Isso aí sim tem caráter popular, beleza? Contestava realmente as estruturas do Pacto Colonial. Quando se opôs ao principal elemento, o tráfico negreiro, não falaram do tráfico negreiro, tá? A letra A é a resposta correta. O caráter mais econômico tinha com seus projetos medidas mais anticoloniais que sociais. Eles queriam acabar com a questão da colônia. Acabou, tá? Romper com essa colônia e tornar-se independente, acabou. Beleza? Número 5 e última. Gente, pelo amor de Deus, eu tô com essa 4 aí, eu tô para morrer com ela. Os estudos históricos, por muito tempo, explicaram a relação entre Portugal e Brasil por meio da noção do pacto colonial ou exclusivo comercial. Sobre esse assunto, ou sobre esse conceito, é correto afirmar que. Então, ele está dizendo o seguinte, né? As relações de Portugal e Brasil por meio do pacto exclusivo comercial. O que é isso aqui? Você só poderia comprar, tá? Só poderia comprar e vender para a colônia, para os navios mercantes da colônia, aliás, português, tá? Então, olha só. Trata-se de uma característica central do sistema colonial moderno e um elemento constitutivo das práticas mercantilistas do antigo regime, que considera fundamental a dinâmica interna econômica colonial. Não, isso aqui está mais por fora que tudo, tá bom? Letra B. Definia-se por um sistema baseado em dois polos, um centro de decisão, a metrópole, e outro subordinado, a colônia. Esta submetia-se à primeira através de uma série de mecanismos políticos e institucionais. Sim, tá bom? Vamos ver as outras. Mas, em mais de uma ocasião, os colonos reclamaram e foram insubordinados diante do pacto colonial ao exigirem sua presença e atuação nas cortes dos reis, ou ao pedirem a presença do Marquês de Pombal na colônia. Não, tá? Eles reclamavam tudo, mas não exigiam nada, tá? Está totalmente fora do contexto. A noção de pacto colonial é um projeto embrionário de Estado que acomodava as tensões surgidas entre os interesses dos metropolitanos coloniais ao privilegiar as experiências de viver em colônia. Não, nada a ver, tá? Totalmente fora. Totalmente fora. A letra B, então, definia-se por um sistema baseado em dois polos, o centro de decisão, que é a metrópole, e o subordinado, né? Ou seja, uma série de mecanismos políticos e institucionais para poder manter esse pacto colonial. Os portugueses que estavam aqui, representando a coroa, que faziam manter esse pacto colonial fervorosamente. Beleza, pessoal? Olha... Essa número 4, ela foi para arrebentar, né? Então, ó, muito obrigado, tá? Desculpa pelo tempo aí, mas são questões de história, elas são muito grandes, né? Nas ciências humanas em si, e para correção é necessário que nós possamos lê-las, né? Se fosse para eu, professor Jackson, fazer essas questões, né, sozinho, em casa, eu já ia direto no enunciado, não leria nem a metade delas. Porque muitas vezes o enunciado ele diz, tudo bem, a número 4 dessas últimas 5 que nós corrigimos, realmente o enunciado dela, o texto estava muito grande, né? E o texto não tinha muita coisa a ver. Se ele colocasse só o enunciado, já estava bom demais, né? Mas, ó, pessoal, muito obrigado, tá? Pela presença aí de vocês, aqueles que vão assistir. Deixe o seu like, compartilhe também se você gostou desse vídeo. Eu espero que esteja ajudando vocês de alguma forma, tá joia? A minha intenção é que vocês aprendam como analisar as questões, item por item. Por isso que a aula é um pouco mais demorada, tá ok? Muito obrigado mais uma vez, então. Fiquem na paz e boa sorte nos seus estudos e prosperidade aí nas provas que irão fazer, tá ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.